Bom dia, graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Tu que participa comigo desse maná, tem me acompanhado já há 3 anos. Que o amor do Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo invade teu lar, tua casa, tua família. Repouse sobre ti, no teu lar, as bênçãos infinitas do Senhor. O maná de hoje está no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ver algum versículo aqui, do 8 até o 11. Algo bastante precioso que Deus fala através do apóstolo aos nossos corações, gerando em nós o amor fraternal, a paciência, a longanimidade, para com os irmãos que eles são mais fracos na fé, aqueles que ainda estão começando a caminhar, ou aquele que muito já está na igreja, mas ainda não teve esse encontro real e verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos amá-lo da mesma forma que Jesus nos amou. O exemplo de Cristo tem que estar em nossas vidas, em tudo que nós vamos fazer ou realizar. E amar, ser paciente, é um exercício, não é um sentimento. O sentimento é o amor que eu tinha pela minha esposa que partiu, é o amor que eu tenho pelos meus filhos, pelos meus netos, né? Isso é um amor com sentimento. Agora, amor entre os irmãos é um amor fraternal, ao mesmo amor que Jesus nos amou. E nós não temos que exigir que a pessoa mude para a gente amar, porque Jesus não exigiu nada de mim, me amou do jeito que eu era. E veio me transformando e está me transformando ainda, porque eu tenho muito que aprender, queridos. Tenho muito que aprender, caminhar com o Senhor, aprender a ouvir o Senhor. Quanto mais eu mergulho na palavra, mais eu vejo que ainda me falta muita coisa. Quanto mais eu me aproximo dos irmãos da igreja, mais eu vejo que ainda tenho tanta falha, tanta coisa a me consertar, a me corrigir. E tenho pedido ao Senhor sabedoria para cuidar de tudo isso. Porque não é fácil, queridos. Amar não é fácil, amar é renúncia. É a renúncia das nossas decisões, do nosso eu, daquilo que eu acho, enfim, o amar é tomar a cruz de Cristo. Aqui Pedro fala assim: finalmente, seres todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Finalmente, ser todos de um mesmo sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo. É o mesmo sentimento, o mesmo amor que houve em Cristo. Amando os irmãos. Eu não posso dizer que eu amo meu irmão se eu não pratico, se eu calunio, se eu falo mal, se eu aponto os defeitos. Isso não é amor. Então, o amor, ele não é que ele é tolerante. O amor é compassivo. O amor, ele é compassivo. Entranhavelmente misericordiosos e afáveis. E afabilidade com os irmãos. Acolhê-los, não é porque um tem mais recurso que o outro que tu vai acolher ou não vai acolher outro. Jesus não fez isso. Jesus não olhou para aquele que tinha recurso, que aquele não tinha. Jesus amou intensamente a cada um. É isso que nós temos que ter entendimento. Não tomando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Nós somos chamados, querido, para amar. Nós somos chamados para ter tolerância com as pessoas, ser afáveis com as pessoas, trazer as pessoas para perto,
Não ficar a pessoa, porque falaram isso, falaram aquilo, vai lá tomar satisfação. Não, queridos, não. A pessoa que fala mal de alguém, que atira pedra, que faz, é porque ela não tem ainda o entendimento, ela não tem conhecimento, ela não sabe o que está fazendo. Pastor, mas a pessoa está tantos anos na igreja, pode estar 50 anos, mas não sabe o que está fazendo. Os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei apedrejaram Jesus e Jesus falou, eles não sabem o que estão fazendo. Apedrejaram, aliás, crucificaram Jesus, né? Ele não sabia o que estavam fazendo. Apedrejaram a Estevão. Estevão falou, pai, não imputes pecar, que eles não sabem o que estão fazendo. Então, as pessoas que atiram a pedra, que falam mal, calunia, ela está vivendo uma ignorância ainda, uma ignorância espiritual. Ela não teve encontro com Cristo, ela não conheceu o amor de Jesus. Porque aquele que conhece o amor de Jesus não é capaz de falar mal de ninguém, criticar ninguém, atirar pedra em ninguém. A partir do momento que eu conheço o amor de Cristo. Porque Jesus não atirou pedra em ninguém, queridos. Jesus disse, vinde a mim. Vocês estão cansados, sobrecarregados e aflitos, eu vou dar alívio para vocês. Não prometeu resolver o problema, prometeu aliviar, mas não resolver o problema. Então temos que ter esse entendimento. Olha que ele continua aqui, bem dizendo, veja as qualidades do irmão, da irmã, em vez de ver os defeitos, veja as qualidades e proclama a qualidade da pessoa. Aí tu vai ver que as coisas vão mudar, o curso vai mudar, a direção vai mudar. Que se Deus fosse ver os meus defeitos, se Jesus fosse ver os meus defeitos, querido, eu estava perdido. Eu estava completamente perdido, mas não olhou para os meus defeitos. E ao contrário, não exigiu nada de mim. Jesus não exigiu nada de mim, querido. Eu fui conforme fui conhecendo a palavra, conforme fui ouvindo a palavra foi me transformando, que é o Espírito Santo, foi mudando o meu comportamento. Tu não me conhecia, não me conheceu como eu era. Tu não me conheceu. Hoje, parando, eu falo, Senhor, quanto tempo eu perdi sem conhecê-lo. Que eu fui alcançado por Jesus, eu tinha 47 anos, querido. E assim mesmo, para mim aprender, foi uma caminhada longa. Não foi fácil. E não está sendo fácil até hoje. Amar não é fácil. Perdoar não é fácil. Mas é necessário. E ele continua aqui, dizendo, para isso fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Nós somos chamados para isso, para amar, para ser misericordiosos, para perdoar, para que alcancemos, esse é o nosso chamado. Esse é o chamado de todos que têm uma aliança com o Senhor. Para que nós venhamos alcançar as bênçãos. As bênçãos venham correr atrás de nós. Eu não preciso ficar correndo atrás de bênção. Elas vão me seguir, elas vão me alcançar. Mas aqui também Pedro está falando desse versículo da obediência. A obediência, que é inegociável. Deus não negocia a obediência. O que foi desobediência rebelde foi Satanás. Toda rebeldia, toda desobediência se compara ao Lúcifer, ao demônio. Então a obediência é se render aos pés de Cristo, assim como Maria ungir seus pés com alabastro. Esse é o arrependimento. Arrependimento é o caso de tantos outros que a gente for citar aqui na Bíblia, querido, que se arrependeu dos maus caminhos. Então nós precisamos ter esse entendimento, amados. Um dos grandes exemplos foi Paulo. Porque quem quer amar a vida, vê dias bons, refreia sua língua do mal, e seus lábios de falar engano. Tiago, irmão de Jesus, dá um grande exemplo isso. Lá em Tiago, capítulo 3, de versículo 1 a versículo 11, fala exatamente disso. Provérbio fala disso. Eu sempre dou exemplo da minha mãe, o maior exemplo que eu tive na minha vida.
Ela dizia, se tu for falar alguma coisa, não tiver certeza, pensa 10 vezes, conta 10 vezes. Se não der, conta 20 vezes. Se não der, cala, não fala nada. Não fala nada. Ela dizia, se te atirar a pedra pode voltar para ti. Não atire pedra em ninguém. É o exemplo da minha mãe, uma italiana analfabética, querido. Lá da roça, morando na roça. E a palavra do Senhor é muito clara, refreia a língua. Quem consegue refrear a língua, consegue dominar todo o seu corpo. A língua é o mal incontível que está no corpo. Um pequeno órgão, que diz o apóstolo Tiago, que provoca um incêndio enorme. Assim como é o leme de uma grande embarcação, é pequeno, mas conduz a embarcação por onde quer. Quer ter dias bons, quer ter dias abençoados, refreia a língua. Põe uma trava na tua língua. Minha mãe dizia o seguinte, às vezes a gente falava alguma coisa, eu falava, vai lavar a boca com sabão. Naquele tempo não era sabonete, não era sabão de coco, naquele tempo era sabão de soda. Então, queridos, nós vamos tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Porque o que sai da minha boca pode ferir uma pessoa. E ela pode carregar mágoa pro resto da vida. Então toma cuidado. E ele continua aqui. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Se aparta do mal. A Bíblia nos ensina a se apartar de toda a aparência do mal. Que bom que se pudesse ter paz com todos. Se não puder, fica quieto. Não provoca ira. Porque uma coisa que é certa, querido, Deus ama todo ser humano, todos, indistintamente. Deus só não ama o pecado. Deus condena, Deus odeia o pecado, mas Ele ama as pessoas. Se não fosse assim, Ele não teria enviado seu Filho para dar a vida por nós. E Jesus fez essa obra. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, que essa palavra penetre profundamente no teu coração e venha trazer um novo tempo, um crescimento de graça e poder na tua vida. E vareja Adonai vismireja. E a ira Adonai palavileja visroneja viação da rachão. Tenha uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus.